exaltado, engrandecido é o nome do Deus vivo todo-poderoso, aquele que vive e que reina para todo o sempre. Você que está chegando aí, sejam todos bem-vindos, todos bem-vindas, sejam todos bem-vindos, você que está chegando aí, e aonde quer que você esteja, que Deus te abençoe e que te livre de todo mal, te livre do homem sanguinário, da peste perniciosa, das balas perdidas, dos assaltos, te livre de toda investida maligna, do nosso Deus quebre lança, despedace arco, e que toda arma forjada, preparada para você, não venha ter êxito, na tua família, na tua casa, nos teus bens, nos teus negócios, que toda arma forjada não venha prosperar. Você pode ter certeza, você já vai se alegrando aí, te alegra demais. Eu gosto sempre de entrar mandando a pessoa virar a cabeça, levanta a cabeça, porque o nosso Deus, ele vai fazer acontecer coisas extraordinárias na tua vida. O nosso Deus, você tem uma promessa aí, você tem uma promessa que você pede, você ora, você jejuma, você busca e você não está vendo nada acontecer, mas pode ter certeza, aquele que te prometeu, ele garante. O nosso Deus, ele é fiel. A palavra do nosso Deus, ela é viva, ela é eficaz e é poderosa na terra, e ela não volta vazia, A Bíblia, a fechada, ela é um livro comum, mas a Bíblia aberta, ela é o próprio Deus falando na terra. Você que entrou aí, que você que foi indicado nesse canal, que foi o nosso Deus que indicou, porque eu não acredito em coincidência, eu acredito em providência divina. Se Deus te indicou, é porque Deus quer prover na tua vida. Eu não sei o que é que você está passando, não sei o que você está precisando, eu não sei literalmente qual é as questões que você está vivendo, mas o nosso Deus sabe. Quando ele indica, é porque ele quer tirar você literalmente dessa situação. Você que está entrando aí, você deixa o teu gostei, você compartilha, você se inscreve nesse canal, porque você, quando faz isso, você está fazendo a obra do nosso Deus vivo todo-poderoso junto comigo. E o nosso Deus, ele se alegra demais quando vê que você está fazendo a obra dele, porque a obra não é minha, a obra é do Deus vivo todo-poderoso, e ele está mandando te entregar um recado pequeno, mas é um recado para você se fortalecer, para você não desanimar, para você não ficar aí de cabeça baixa, porque quem fez isso contigo aí, você não tem ideia o que vai acontecer. O nosso Deus, ele está vendo tudo, o nosso Deus está vendo essas questões, está vendo essas situações, o nosso Deus, ele está vendo de tudo aí que você está passando, esses momentos difíceis, essas lutas, essas tribulações, essas perseguições, esse vale, porque realmente o vale da sombra da morte, ele significa lutas. O vale da sombra da morte, ele significa privações, ele significa opressões, ele significa vergonha. Esse é o vale da sombra da morte. Quando Davi escreveu o Salmo 23, o Davi estava sendo perseguido, o Davi estava passando por perseguições, o Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul, o rei Saul estava querendo matar o Davi, e o Davi estava passando por situações, Davi estava em depressão, estava passando por situações que você não tem ideia o que ele estava passando. E o Davi, quando ele fez esse salmo, ele colocou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei. Por quê? Porque eu sei que o meu Deus está comigo, eu sei que o Senhor está comigo. A mesma coisa é você, do Senhor, minha senhora. Essas questões, essas situações, essa depressão, essa luta travada 24 horas, você pode ter certeza que você não está sozinho, não está sozinha, porque é o próprio Deus que está contigo para passar por esse vale. É o próprio Deus que está contigo por onde for que você esteja. Você pode ter certeza que o nosso Deus, ele está te dando cobertura 24 horas, ele está comigo. Por isso que o Davi falou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está
comigo, Deus está contigo aí no teu comércio, Deus está contigo aí no teu casamento, Deus está contigo na tua família, Deus está contigo aí no teu negócio, na tua conta bancária, Deus está contigo na tua vida financeira. Você pode ter certeza que tudo isso aí que você está vendo, que você está visualizando, esse cenário que não te agrada, que não agrada a ninguém, você pode ter certeza que o nosso Deus, ele vai mudar completamente esse cenário que você está vendo, ele vai mudar completamente essas questões. Por isso que ele está mandando eu te entregar esse recado que o nosso Deus ele está mandando te entregar. Às vezes eu toco, às vezes numa área que mexe com as finanças, às vezes até eu recebo uns e-mails aí, meio desagradável, que tem gente que não gosta de ser próspero. Às vezes as pessoas têm bastante, têm dinheiro, têm condições, mas às vezes quando a pessoa não tem, é obrigado que nós ficamos falando sobre a vida financeira. Por quê? Porque é obrigado. Porque o nosso Deus ele não aceita, o nosso Deus ele não aceita ver você aí endividado, o nosso Deus ele não aceita ver você passando humilhação, vergonha. Por quê? Porque é o nome dele que está no jogo. Isso faz o nome do Deus vivo todo-poderoso de tropeço. Às vezes eu falo de finanças, às vezes eu falo de vida financeira. Tem gente que não, se nem teve uma senhora aí meia sem educação, que falou que eu estava mentindo. Para de mentir aí, que a gente aqui não precisa de vida financeira. Se a senhora não precisa, minha senhora, meu senhor, se você não precisa, tem milhões de pessoas que estão passando por dificuldade. E o nosso Deus pede para orar por essas pessoas, para as portas serem abertas, para as pessoas serem abençoadas. Se a senhora não precisa, amém, glória a Deus, a senhora não precisa, mas tem várias pessoas que precisam. Mas a vida financeira, a vida abundante que Deus dá, Deus fala, olha, no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, que eu venci o mundo. São lutas que vêm, principalmente na vida financeira. Na vida financeira são lutas travadas. E você acha que eu não vou orar por essas pessoas que estão passando essa situação? Eu vou orar porque Deus manda eu orar. Você que está entrando aí, você deixa o teu like, você compartilha, você entrega esse recado, que se você está passando por situações financeiras difíceis, você pode ter certeza, quando Deus manda, é porque Ele está vendo que a situação que você está passando aí, e quando eu oro aqui, o nosso Deus, Ele fala, tudo é possível ser mudado pela força da oração. A resposta só vem através das orações. Por isso que Deus pede para orar. Quando eu orar isso aí, porque às vezes as pessoas financeiramente estão bem, mas em outras áreas está com a vida tudo detonada, com os filhos na droga, com os filhos na bebida, é vício dentro de casa, é vício por tudo que é lado, é o casamento todo destanado, o casamento todo enrolado. Essas são situações que o inimigo faz de gato e sapato. A pessoa é bem financeiramente, mas em outras áreas a pessoa está com a vida comprometida, está totalmente com a alma comprometida, é filho nos vícios, é o marido que sai de casa, é a mulher que sai de casa, é um rolo do inferno, e fala às vezes que não precisa de oração, não precisa de oração. Meu amigo e minha amiga, a oração, ela é a chave da resposta. Por isso que Deus fala que Ele só responde quem ora. Ele só responde quem jejuma, Ele só responde quem sacrifica, Ele só responde quem busca. É isso que o nosso Deus manda falar. Quando Deus manda eu orar aqui, é porque Ele já tem planos para tirar você literalmente de qualquer tipo de situação. Por quê? Porque quando Ele manda orar, Ele sabe que Ele vai responder. Porque Ele quando fala que só responde quem ora, é porque Ele só responde quem ora. Não adianta você estar num lugar bonito, num cenário bonito, num templo com milhões de pessoas e não tem oração. É aquela coisinha ali, sem especificação de nada. Aquilo ali vira um teatro, você vai ali só para você dizimar, ofertar, fazer tua parte, mas fica complicado porque às vezes nós oramos, vem aquela opressão do inferno, e o inimigo ele quer mostrar de todo jeito que não está funcionando, mas o nosso Deus está mandando falar para você agora que vai valer a pena você esperar. A mesma coisa que eu falei no outro vídeo, vai valer a pena você esperar. Você pode estar passando pelo vale da sombra da morte, que
nem o Davi escreveu. O Davi ele estava em depressão, o Davi ele estava sendo perseguido literalmente pelo rei Saul, e o Davi escreveu. Ele estava em depressão de tantos os problemas que ele estava passando. Não fique pensando que só somos nós que passamos por problema, somos nós que passamos por dificuldade. O Davi era um rei bem sucedido, mas ele estava passando por situações complicadíssimas. Ele estava passando pelo vale da sombra da morte. Por isso que ele falou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Porque você não pode temer? Porque você sabe que o Deus vivo todo-poderoso está com você. E você, para o temor, é para quem não sabe o Pai que tem. Você tem um Deus, você tem um Pai, você tem um dono, que você não está sozinho nem sozinha. E você pode ter certeza que o Davi, naquela perseguição, ele estava em depressão, ele estava passando situações terríveis. Ele era rico, ele era um rei, mas ele estava passando por essa situação. E ele escreveu o Salmo 23, falando: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum, porque o Senhor Deus vivo todo-poderoso está comigo. Você pode orar, você pode já contemplar e falar: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o meu Deus vivo todo-poderoso está comigo. O Deus todo-poderoso está com você aonde quer que você esteja. O nosso Deus ele está com você nos teus empreendimentos, no teu negócio, na tua empresa. Você pode ter certeza, porque é o Deus que está falando contigo, ele está mandando te entregar, porque ele está com você. O Davi estava passando por questões impressionantes, coisas difíceis, mas o Davi, ele sabia que Deus estava com ele sabia que Deus ia tirar ele daquelas condições, ele sabia que Deus ia tirar ele daquela situação, e ele escreveu esse Salmo 23 falando: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. Deus viu aquela certeza, Deus viu o coração do Davi, porque o Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. E para você tirar ideia, e a luta que ele passava não era brincadeira. Às vezes a gente passa por luta, a gente fica se esperneando, pensando que só somos nós. Não só somos nós, são milhares e milhares de pessoas que estão passando pela mesma coisa que você, meu senhor, minha senhora, está passando aí agora. São milhares e milhares de pessoas que estão passando por situações financeiras difíceis. Por isso que o nosso Deus, ele quer que ore, ele pede para me orar, principalmente pela área das finanças. O nosso Deus, ele fala que ele é o dono do ouro e da prata, e ele dá para quem ele quiser. O nosso Deus, ele fala que ele não se alegra, ele fala: sou eu que me alegro da prosperidade do meu servo. Quando eu falo de prosperidade, quando eu falo que tu ora a prosperidade, tem pessoas que se descabelam, se fica tudo. Eu não sei qual é o problema, porque eu mesmo gosto de prosperidade. Se Deus me prosperando, cada dia mais que Ele me prosperar, eu agradeço 24 horas. Eu não quero passar vergonha por onde quer que você passe. Isso aí é que não funciona. Por quê? Porque a senhora que falou aí, ela falou: ninguém aqui precisa de prosperidade. Se ela passou isso ali, claro, ou ela está bem sucedida, ou é bem sucedido, ou é mentirosa, uma das duas coisas, né? Então, que a pessoa fala isso aí, um recado que Deus manda entregar, porque quando Deus manda entregar para falar de prosperidade, você pode ter certeza que você pode esperar hoje, amanhã, depois, você pode ter certeza que vem, porque o nosso Deus, ele manda orar, ele fala: tudo é possível ser mudado pela força da oração, e você pode ter certeza, a oração de um justo tem muitos seus efeitos, a oração do justo tem muitos seus efeitos. Quando Deus manda, é que ele sabe que você está precisando de ser próspero. Próspero como? Próspero no teu casamento, próspero na tua vida financeira, que é o principal, próspero no teu casamento, na tua saúde. Deus, ele não quer que você fique aí tomando remédio controlado 24 horas, com o coração duro, cheio de mágoa, sem poder, sem querer
a praticar a palavra porque, com raiva, porque Deus não fez acontecer ainda. O nosso Deus, ele tem um tempo determinado para tudo. Existe um tempo determinado, tudo debaixo do sol. Eu também fico meio chateado, não fique pensando que eu não fico, eu fico meio chateado, porque às vezes eu quero as coisas para ontem, para já, mas nosso Deus, ele fala para tudo, dá graça. Você tem que agradecer o alimento que você está comendo, você tem que agradecer os livramentos que você está tendo, que você não tem ideia dos livramentos que você sai aí, que você leva, que o nosso Deus livra. Por quê? Porque os anjos dele estão ali dando cobertura 24 horas para onde você vai. O nosso Deus, ele dá ordem aos anjos dele para trabalhar ao nosso favor, para trabalhar ao nosso favor. E você pode ficar sossegado que esses planos, esses projetos que você pediu, esse pedido aí que você fez a Deus, que eu não sei o que é, mas você fez um pedido, a Deus, você pode ter certeza que esse pedido aí vai ser concretizado, as tuas finanças vão ser restauradas, você pode ter certeza que a tua empresa vai sair do vermelho, você tem uma porta que Deus prometeu para você, você pode ter certeza que essa porta ela já está aberta e o nosso Deus vai fazer se concretizar, o nosso Deus ele fala, olha, você persevera em oração e já agradece, e zela nela com ação de graça. Ação de graça significa agradecimento. Quando nós oramos, quando nós terminamos e agradecemos a Deus, Deus sente uma firmeza tão grande que você não tem ideia. Imediatamente ele começa a elaborar planos para mudar completamente a tua história. Você vai ver que coisas grandiosas Deus vai fazer, você vai ver que coisas grandiosas ele vai fazer em todas as áreas da tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você toma posse aí, porque esse recado é para você. Em Jeremias, se você tiver com a Bíblia aí, você abre em Jeremias 5, 29, em Jeremias 5, 29, o nosso Deus, o Jeremias ele estava passando por privações, o Jeremias ele estava passando por situações deprimentes, o Jeremias ele estava passando pelo caos tremendo, o Jeremias ele estava em depressão, na Bíblia Sagrada fala que ele estava em depressão, o Jeremias fala isso aqui, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, assim diz o Senhor Deus vivo todo-poderoso, são planos de fazê-los prosperar e não causar danos, são planos de dar a vocês riquezas esperadas. Esse é o plano que Deus tem para a tua vida, esse é o plano que Deus tem para te prosperar, esse é o plano que Deus tem para as tuas riquezas, esse é o plano que Deus tem para te dar riquezas esperada, são riquezas que você está esperando, já está falando, em Jeremias já está falando, são riquezas que você está esperando, que o nosso Deus ele vai concretizar, se tu esperar, se tu acreditar, se tu colocar a palavra em prática, tu pode ver que vai acontecer coisas extraordinárias na tua vida, no teu casamento, nos teus bens, na tua loja, no teu comércio, no teu escritório. Esse é o plano que Deus tem para a tua vida. É Jeremias 5:29. Depois você lê Jeremias 5:29. Olha que plano que Deus tem para a tua vida, porque sou eu que conheço os meus planos, assim está falando o grande eu sou, porque sou eu que conheço os meus planos, que tenho para vocês, são planos de fazê-los prosperar e não causar danos, são planos de dar a vocês riqueza
esperada. Meu amigo, minha amiga, uma promessa tremenda que Deus tem para a tua vida. A única coisa que nós temos é confiar e acreditar que o nosso Deus, ele não é homem para que minta, e nem tampouco filho do homem que te arrependa. Se ele fez esse plano, se ele tem esses planos para você, você pode ter certeza que não é qualquer coisa, não é qualquer coisa que ele vai te dar. São planos de fazer prosperar e não causar danos. São planos que têm de dar para vocês riqueza esperada. São riquezas esperadas. A riqueza que você nem pediu ao Deus vivo todo-poderoso, ele já tem planos para te entregar. Quando nós confiarmos nele, porque ele sabe se nós estamos confiando ou não, se nós confiamos ou não. Quando nós confiar, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o resto ele fará. O que ele vai fazer é esse plano de riqueza que ele tem para você. Você pode ter certeza que você já tem portas grandiosas escancaradas. Por quê? Porque ele fala, tudo é possível ser mudado pela força da oração. Ele está pedindo para orar, ele está pedindo para mim adotar você nessas orações, e você pode ter certeza que ele fala, eu respondo quem ora, eu respondo quem jejuma, eu respondo quem se sacrifica. Você pode ter certeza que eu fico aqui fazendo o dia inteiro orações. São 3 orações, às vezes eu faço 4 quando eu tenho mais tempo. São 3 orações e 3 cultos. É uma consagração que eu fico aqui, que é o próprio Deus que pede para me orar por você, minha senhora, por você, o meu Senhor, que está entrando aí. E você pode ter certeza que esse plano que Deus tem para você, que fala agora em Jeremias 29, é um plano que tem umas riquezas esperadas, é coisa que você não está nem esperando, coisa que você nem pediu, o que Deus vai acrescentar na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso Deus fala, olha, você pode ter certeza que o que você passou aí, que você está passando, esse vale aí que você está encarando, você pode ter certeza que vai valer a pena esperar, vai valer a pena se esperar e confiar, porque o nosso Deus, ele é o dono do ouro e da prata. O nosso Deus, ele já tem planos extraordinários para mudar completamente a tua situação, para mudar completamente o teu casamento, para mudar completamente os teus bens. Você pode ter certeza que é a promessa do Deus vivo todo-poderoso, é uma promessa. Quem te prometeu garante. O nosso Deus, ele não se agrada quando nós se afastamos, quando nós se duvidamos, quando nós ficamos com a onda do mar, se volta, se vai, não sabe se crê, não sabe se não crê. Nosso Deus, ele se vê, ele sabe quando você crê realmente, porque o mundo pode desabar, mas nós temos que estar alicerçados na rocha, crendo na promessa do Deus vivo todo-poderoso, e é isso que ele está mandando te falar, é isso que ele está mandando te entregar, esse recado. E pode ter certeza que coisas exuberantes ele tem, ele vai te surpreender, com coisas extraordinárias que você nem vai acreditar. Por quê? Porque é promessa dele, você acabou de ver os planos que Deus tem para a tua vida. Se tu crê, se tu toma posse, você pode ter certeza que o nosso Deus, ele já está preparando coisas extraordinárias para colocar na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou orar agora. Essa oração é um salmo de banquete, é onde o Davi escreveu, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque eu sei que o Senhor está comigo. O nosso Deus vivo todo-poderoso está com você, e você pode ter certeza, quando Deus está com você, não tem muralha, não tem inveja, não tem orgulho, não tem nenhum tipo de perseguição que venha cair por terra, porque esse vale aí que você está passando, quem está passando contigo é o próprio Deus. E quando Deus vai na frente, ninguém fica na frente, porque o nosso Deus, ele nunca perde uma batalha, ele nunca empata. O Salmo 23 ainda é o Senhor
é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pasto verdejante, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo e o meu cálice transbordará de bondade e misericórdia, e certamente surgirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Deus vivo Todo-Poderoso enquanto eu viver, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. A ti seja dado a honra, a ti seja dado a glória e todo o louvor. Deus abençoe a tua casa, os teus filhos, teus entes queridos. Deus abençoe literalmente os teus bens financeiros, e você pode ter certeza que coisas grandiosas o nosso Deus já tem preparado para você. Em nome do Senhor Jesus Cristo, recebe em nome de Cristo. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.